Bom, então nós vamos agora para a segunda. É só uma explicação para vocês. Eu não me lembro se eu falei isso antes, hoje, mas a minha parte no ICEB é sempre no segundo semestre. Então, teríamos aula em agosto, em setembro, outubro. O que aconteceu foi que no mês de setembro, como o César explicou, a Regeneração vai precisar da sala exatamente no sábado em que tinha a minha aula. Aí, o que aconteceu? Eu já estava com a primeira aula organizada, já tinha estudado, visto as referências, tudo direitinho, já ia começar a me preparar para fazer o PPS, que são os slides. Aí eu recebi um carinhoso WhatsApp do César perguntando se eu podia fazer os 2 tempos. Aí eu falei, tá bom. E aí eu tive que preparar. Aí eu pensei comigo, mas eu vou fazer os 2 tempos como? Como a aula de setembro havia sido praticamente cancelada, porque ia ficar, já em outubro é outro assunto, né? Aí então, o que eu fiz? Eu dividi os tempos na primeira e na segunda aula, assim fica dada a aula de agosto e a de setembro. Essa que nós vamos ver agora, embora a data aí esteja agosto de 2017, mas ela se refere ao mês de setembro. Seria que seria dado no mês de setembro. Então, o assunto dela é exatamente ecologia profunda, coisa que nós já falamos no período anterior. Né? Queria falar com você. Isso aqui eu já mostrei numa das aulas que eu dei, eu acho que uns 3 ou 4 anos atrás, mas é uma frase que ao repetir, ela tem muito a ver com o nosso tema. Teve um poeta inglês, Francis Thompson, que ele escreveu o seguinte: por um poder imortal, todas as coisas, perto ou distante, ocultamente estão ligadas entre si. E tão ligadas estão que não se pode tocar uma flor sem incomodar uma estrela. Veja bem, é evidente que existe aí uma carga figurativa, né? Mas ele quis demonstrar com isso que nós estamos interligados. Nós fazemos parte da família cósmica. Então, muita gente, quando ele disse isso, pensou que era pura e simplesmente uma frase inspirada, uma questão de uma expressão de efeito. Não é? Mas ele, evidentemente, quando escreveu esse pensamento, ele estava sentindo uma posição qualquer de inspiração. Né? Qualquer um de nós que tenha um pathos, uma emoção, uma sensibilidade maior, se nós estivermos num lugar onde não tenha muita luz, e estivermos olhando um céu estrelado, nós somos fatalmente levados a pensar nessa estrutura enorme, né, em que estamos envolvidos, inseridos. Né? E na medida em que nós aceitamos e acreditamos que isso é um processo divino, em que Deus está presente em tudo, em todos, o fluido universal, ele está aqui, está lá, ele nos interliga. Então, não há como nós não deixarmos de pensar no fato de que estamos também interligados. E o que ele falou aí de tocar numa flor e incomodar uma estrela, mutatis mutandis, mas pode ser uma coisa verdadeira, uma coisa real. Né? Mas, porém, um inglês, um físico, o Bell, ele propôs um teorema, já agora em 64, muitos anos depois
do Thomson. E ele propôs em 64 e o teorema foi confirmado em 72 e tem sido confirmado por uma série de experiências, né? A comprovada teoria de Bell diz o seguinte: se uma molécula for dividida de tal forma que os elétrons se separem e depois o spin de um elétron for alterado, os spins dos outros elétrons que originalmente estavam unidos a eles vão corresponder-se imediatamente, não importa que distância estejam um do outro. Esse teorema quer dizer o seguinte: os elétrons, eles giram, eles têm um movimento giratório. Esse movimento giratório ocorre em função de um eixo magnético que nós podemos chamar que nós chamamos de spin, os cientistas chamam de spin. Esse eixo é como se fosse um desses bambolê, sabe? Lembra o bambolê que a gente ficava fazendo assim e ele tinha um movimento, e esse movimento ocorria porque nós movimentávamos o corpo. E o movimento do spin é que faz com que a cadeia de elétrons também se movimente. Então, se nós temos um conjunto de elétrons, ele diz o seguinte, que se a gente separar este conjunto de elétrons e um desses conjuntos for por indução eletromagnética ou qualquer outra coisa alterada, o outro conjunto que sobrou e que não estava mais relacionado com esse conjunto foi mexido, ele também vai se alterar. A rotação, o movimento do spin desse outro conjunto também vai se alterar. Então, esse teorema veio dar um sentido científico, não abstrato, àquilo que o Thomson falou um século antes com relação a tocar na flor e afetar uma estrela. Esse teorema do Bell veio provar que existe sim uma interligação e uma consequência em tudo. Por isso é que, como consequência do teorema de Bell, nós dizemos que somos mais responsáveis do que pensávamos por nossos pensamentos e palavras. Os meus pensamentos, se eles forem edificantes, eles vão ter uma ressonância edificante no meu próximo. Se os meus pensamentos forem negativos, eles vão ter uma ressonância negativa no meu próximo. Se o meu próximo estiver numa posição de negatividade, vai ocorrer uma sintonia. Então eu estarei transmitindo negatividades, pensamentos ruins e tudo mais para uma pessoa que eventualmente nem estivesse pensando, embora em estado negativo, não estivesse pensando tanto no mal. Então, é como popularmente se diz, né? O mal pega. E o curioso é que esse posicionamento ele é uma reafirmação de um Tantra. Eu acho que qualquer um que tenha tido uma pincelada de budismo sabe o que é um Tantra, né? O Tantra são aquelas expressões, aqueles, como é que eu posso dizer? São escritos, são pensamentos, são instruções, orientações do hinduísmo, né? Filosofia matriarcal, sensorial e desrepressora do hinduísmo. Onde, eu falei budismo, mas é hinduísmo, desculpe. Onde nas escrituras se lê que tudo no universo é uma teia. Essa palavra teia, volta e meia, persegue a gente. Você vai ler Fritjof Capra, tem a teia. Você vai ler o Ness, que é lá o filósofo norueguês da ecologia profunda, tem a teia. Você vai no hinduísmo, nos tantras, tem 6, 7 mil anos de história, está lá a teia. Mas vamos ver direito essa história dessa teia, como é que é. Então esse é o livro A Teia da Vida, do físico, filósofo, escritor austríaco Fritjof Capra, que vive nos Estados Unidos. A Teia da Vida é um livro de ecologia escrito por Fritjof Capra em 1996.
lançado pela Cultrix. O livro propõe a visão de uma interligação ecológica de todos os eventos que ocorrem na Terra. Ele propõe, como nós vimos antes, né, existe uma interligação em tudo. O Thompson, pela emoção, falou isso, a flor e a estrela. O Bell falou isso com relação aos spins e os elétrons. E então ele está simplesmente confirmando que existe, que está propondo a visão de uma interligação ecológica de todos os eventos que ocorrem na Terra. Nesse livro, Capra propicia uma síntese de descobertas científicas recentes, como a teoria da complexidade, a teoria Gaia, a teoria do caos e outras explicações, etc. As descobertas surpreendentes de Capra confrontam os paradigmas mecanicistas e darwinistas aceitos e proporcionam uma extraordinária nova base para a política ecológica. A Teia da Vida apresenta novas e estimulantes perspectivas. Então, esse é um livro de ecologia que propõe a visão de uma interligação ecológica de todos os eventos que ocorrem na Terra. Eu recomendo àqueles que ainda não leram, que leiam, procurem ler. O livro é muito interessante. Eu digo a vocês, esses livros são interessantes, porque a gente começa, quando lê esses livros, a gente começa a ver uma postura de um paradigma um pouco diferente daqueles de 10 ou 20 anos atrás. A gente começa a ver que esse pessoal aí, eles começam a colocar questões da espiritualidade nas ideias práticas das interligações ecológicas. Então, você começa a ver, agora os caras estão se acertando. Mas isso tem que ser assim, gente. Nós estamos num terceiro milênio mal arranjado, nós estamos diante da perspectiva de um mundo de regeneração e a espiritualidade está agindo. É preciso ir modificando isso. Né? E eu estava conversando no intervalo agora com um senhor, eu acho que foi com o senhor, nós estávamos falando do Mahatma Gandhi, quando ele dizia que o processo educacional tem que começar pela gente. Se nós quisermos um mundo melhor, se nós quisermos que as coisas se modifiquem, nós temos que nos modificar para começar conosco. Né? Então, esse pessoal está começando uma nova situação muito corajosa, né? E do ponto de vista das posturas antigas, radical. Né? A sintonia entre os diferentes pontos, não só do planeta, como também do universo, provocou em pensadores modernos as mesmas preocupações que acompanharam estudiosos das questões ambientais em todos os tempos. Né? O Capra, por exemplo, que escreveu Teia da Vida, ele destaca novas realidades e integra o homem e a natureza. Todos eles, hoje em dia, estão com esse denominador comum da integração do homem e a natureza. É preciso tirar essa visão que eles chamam de antropocêntrica, ou seja, o homem no meio, no centro de tudo, como razão de tudo, e passar isso para uma visão geocêntrica, ou seja, a Terra é o centro e tudo que está nela faz parte de um sistema, eles se integram. Aí vamos começar a falar no filósofo norueguês Arne Næss. Nos anos 70 ele fundou essa escola filosófica associada às questões ecológicas e ele está fazendo, fez e está fazendo um trabalho paralelo com o Capra, né? E Næss, com isso, se revelou que um trabalho complementar, produzindo um grande salto na conscientização ecológica da sociedade. Esses dois, não só eles, mas aqui nós temos no Brasil gente, eu vou citar, está citado aqui, vocês vão ver, gente nas universidades, na Universidade do Rio Grande do Sul, a Universidade de Santa Cruz, lá no Rio Grande do Sul, gente em Santa Catarina, no Espírito Santo, aqui no Rio, tem muito trabalho acadêmico. Em São Paulo tem muito trabalho acadêmico de grande valor e de profunda percepção com relação ao que nós podemos fazer. E isso é um fato verdadeiro. Todo sucesso
tecnológico, todas as grandes invenções, todos os grandes, as grandes contribuições para a melhoria das pessoas nos tempos modernos saíram das universidades. A universidade é quem depois passa para, vamos chamar assim, para o mercado, né? E aí essas coisas vão sendo adaptadas para o consumo, né? Então, eu vejo que essas ideias educacionais sobre a questão ecológica desenvolvidas nas universidades é um produto que está sendo preparado, eles funcionam como se fosse um ninho de ideias e de realizações, né, para ser colocada em cartaz, em ação. Nessa ele distinguiu a ecologia rasa, que eu já falei para vocês, que é centrada no ser humano, vendo como situado acima ou fora da natureza, e como sendo a fonte de todos os valores, atribuindo à natureza um valor secundário. Essa ecologia rasa é a ecologia que aqueles que destroem as florestas, põem fogo nas matas, aqueles que poluem os mares, aqueles que dizimam caçam as baleias, aqueles que prendem pássaros e ganham fortunas vendendo esses pássaros engaiolados, aqueles que poluem a atmosfera, todos eles aplicam e pensam numa ecologia rasa, porque o que eles estão centrando é o ser humano, e no caso o ser humano são eles, né? E nessa centralização, eles então começam a destruir a natureza, sob o argumento de que a natureza é secundária. O importante é que eles possam ter maiores áreas de produção, maiores áreas agrícolas, enfim, sob os argumentos, a poluição tem que existir porque eles têm que produzir. O dia que inventarem alguma coisa, alguma fábrica que não tenha fumaça, então tudo bem, mas enquanto isso eles vão continuando produzindo, né? Ou então, como o nosso amigo lá, que eu já citei aqui, Mr. Trump, que diz que essa questão de poluição e destruição ambiental foi uma coisa que os chineses inventaram só para prejudicar a indústria americana. Então, o segundo ponto basilar da filosofia de Nasser, dentro do movimento popular, foi a ecologia profunda, ou seja, é o contraponto da ecologia rasa, e que não separa seres humanos nem qualquer outra coisa do ambiente natural. Ou seja, o ser humano ele é igualado a todos os outros entes da natureza. Em 1200 e pouco, Francisco de Assis já falava isso. Ness preferiu chamá-la assim, dizendo que a sua essência consiste em formular questões profundas, indo até a proposição do novo paradigma e alertando que todos precisam estar preparados para analisar cada ponto do velho paradigma. Olha o que ele quer dizer com profunda, com profundidade. Quando ele fala na ecologia rasa, ele está falando de uma ecologia superficial, protetora, visualizando situações e questões que estão absolutamente fora da saúde planetária. Agora, quando ele fala ecologia profunda, ele está falando daquela que vai ao âmago da questão. Ele fala não só da necessidade dos novos paradigmas, mas também de como atingi-los. Ele não está só entregando o peixe, ele está ensinando a pescar. Ele não vê o mundo como módulos isolados, mas como um cenário onde vemos uma rede de fenômenos interconectados em suas bases, né? O grande diferencial das ideias de Ness e Capra é que eles identificam a percepção ecológica na ecologia profunda como sendo espiritual, em sua essência mais profunda. É uma percepção espiritual ou religiosa. No Fritjof Capra, ele tem uma convivência e uma familiaridade muito estreita também com os budistas.
Ele tem um grande amigo, que é o Deepak Chopra, que também eles trabalham muito juntos, se entendem muito. E o Deepak Chopra, o Fritjof Capra, embora ele não seja cristão, ele também não é, como dizia o mineiro Benedito Valadares, né? Eu não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. Então ele tem, né, uma postura, uma visão muito acentuadamente espiritual. Ele justifica que é graças à espiritualidade que a ecologia profunda, a teia da vida, se reveste de características emocionais, se reveste de características morais e éticas, né? Ele relaciona diretamente o altruísmo com a espiritualidade. Eu sou bom? Pode ser, mas eu cuido do meu próximo. Para eu cuidar do meu próximo é porque simplesmente eu antes cuidei de mim. Eu me transformei numa pessoa melhor. Eu provoquei uma limpeza nas minhas questões espirituais, das minhas emoções, nos meus sentimentos. E isso traduziu em mim a necessidade e a responsabilidade de eu fazer a mesma coisa pelo meu próximo. É como se nós estudássemos, mas não passássemos isso para ninguém. Como se nós não escrevêssemos um livro, um artigo, não dessemos uma aula, não fizéssemos uma palestra, não transmitíssemos, enfim, tudo aquilo que nós conseguimos adquirir e aprender dentro do estudo da vida. Então, essa teia que ele fala, a teia da vida, ele tá demonstrando de uma maneira simbólica, de uma maneira objetiva, ele está mostrando aquele trabalho que a aranha tem do centro, ela vai tecendo uma coisa como essa daqui, né? Uma teiazinha. Ela é central, né? E ela vai se espalhando. A ecologia profunda faz exatamente isso. A ecologia profunda tem a Terra, planeta Terra, a Gaia, como centro, e dela vão se construindo todos os segmentos, módulos que permitem que ela se sustente. A teia de aranha ela só existe porque ela se espraia. Então ela cria fitas, ela cria liames, cordões de sustentação para aquela abelha que está ali no centro. É através dessa teia que ela captura os insetos que ela precisa para se alimentar. É através dessa teia que os inimigos, que os predadores ficam retidos, ficam presos. Então, a Terra, a Gaia, é o centro como se fosse a aranha. E é através dessa ramificação que a Terra é sustentada. Então, e no caso do Ness, ele é norueguês e cristão. Embora como cientista e filósofo o cristianismo dele seja meio esquisito, mas ele não deixa de abstrair a ideia da divindade dos seus conceitos filosóficos. Ele se reveste de uma singular modéstia quando ensina que a essência da ecologia profunda consiste em formular questões mais profundas. Numa primeira leitura dessa frase aí, mas que frase mais boba e óbvia. Se a ecologia é profunda, é claro que as questões que ela formula são mais profundas, né? Mas, na verdade, ele está utilizando de uma vertente do silogismo, onde você começa a construir ideias repetitivas para que elas
beba Coca-Cola, beba Coca-Cola, beba Coca-Cola. Quando você quer beber alguma coisa, você bebe Coca-Cola, porque aquilo está na sua cabeça o tempo todo. Né? Então, a ideia da ecologia profunda, formular questões mais profundas, é exatamente isso. Ele cada vez mais ele formula questões que estão afinizadas com a própria ideia de ecologia profunda. Né? Mas não é tudo, veja bem, no primeiro momento do paradigma ecológico emergente, pode-se perceber que as mudanças estão alinhadas nas percepções e na maneira de pensar. Isso aí está ok. Mas isso não é tudo. E a transição para um novo paradigma exige mais que as percepções e maneiras de pensar. Exige também a expansão dos nossos valores. É aquela axiologia que eu já falei no intervalo anterior. Existe uma história que conta que houve um potentado hebreu chamado Putifar. Putifar casou-se com uma mulher muito bonita, uma bela mulher na sua época. E ele teve lá um daqueles reis hebreus que era apaixonado pela mulher de Putifar. Mas ela era uma pessoa de um comportamento irrepreensível. Então, a ideia que ele teve foi afastar Potifar para que o caminho ficasse mais livre para a conquista desse rei. E mandou Potifar para um lugar distante realizar uma missão lá que ele julgou importante. E caiu em cima da mulher de Potifar, tentando conquistá-la de todas as formas. Mas não houve sucesso. Ela reagiu, resistiu e não teve conversa. Quando Potifar voltou, esse pessoal, o rei e seus acólitos, para então se vingar daquela mulher correta, inventaram uma história de que ela tinha sido seduzida, tinha cedido aos encantos do rei, etc. E com isso Potifar, então, degradou e sumiu com ela. Muito tempo depois ele veio a descobrir, através das próprias intrigas palacianas, que foi tudo uma mentira e que ela era uma pessoa corretíssima. Desse fato bíblico ficou uma máxima que até hoje é utilizada, quando se diz que a mulher de Potifar não tem que ser honesta só, ela tem que parecer honesta. Porque só ser honesta não adiantou muito para ela, não. Ela tinha que ser e parecer que era. Por isso é que muitas vezes nós vemos as pessoas vivendo às custas de aparências e, no entanto, essas aparências dizem coisas que muitas vezes elas não são, mas o que vale é a aparência. Da mesma forma aqui, quando nós falamos que na questão da ecologia profunda existe um alinhamento das percepções e da maneira de pensar, tudo bem, isso aí ajuda, isso aí já é um fator de melhoria de uma visão e de uma busca por um novo paradigma. Mas isso não é tudo. Porque eu posso ter uma boa maneira de pensar. Eu posso ter uma excelente percepção do que o mundo precisa. Mas se isso não for resultado de um valor que eu atribua a isso, eu não estarei sendo coerente com a minha necessidade de agir. Então, quando nós falamos aqui em valor, não estou falando em valor financeiro, monetário. Eu estou falando naquele valor que é exatamente retratado pela axiologia, ou seja, é preciso que eu pense bem, é preciso que eu tenha uma percepção correta das necessidades de mudança, mas é preciso que eu atribua a isso um valor importante, um valor intrínseco, um valor irrecusável. Porque se eu não der valor às minhas ideias, quem vai dar? Se eu não valorizar as perspectivas do que eu considero que seja importante, quem vai dar?
Então é interessante notar que valor e pensamento apresentam uma conexão nas suas mudanças que vão da autoafirmação para a integração. Quando nós falamos autoafirmação, eu estou falando o seguinte: o valor que eu dou a mim é aquela casca de egoísmo, de eu e o mundo. É a autoafirmação. Agora, quando eu passo desta consciência de autoafirmação para a integração, eu não estou dizendo eu e o mundo, eu estou dizendo nós, o mundo. Então, eu passo a ser parte desse processo. E é exatamente aí que entram os princípios basilares da ecologia profunda. Ela está relacionada com um sistema de valores mais equilibrados. E por esse motivo que é muito difícil para as pessoas aceitarem essas mudanças, principalmente os homens, porque eles são o centro desse universo. Eles são o centro disso tudo. Então, já é difícil normalmente as mudanças serem aceitas. Vocês imaginem a mudança de um paradigma que vai revolucionar todo o processo do pensamento humano. É importante notar que enquanto o velho paradigma está centrado no homem, como já foi dito, a ecologia profunda centraliza seus valores na Terra. Isso aí já deu para entender, né? Os pensadores que estão aqui focados, assim como toda uma geração de especialistas que têm o seu olhar no futuro, são frequentemente acusados de inimigos do progresso, porque se posicionam contra esta avassaladora onda destrutiva do meio ambiente. Pessoal, eu estive, acho que foi o ano passado, o ano retrasado, existe no Congresso Nacional um grupo lá de pessoas que eles chamam de bancada ruralista. E eu vi um dos líderes deles lá, dando uma entrevista, onde ele estava falando exatamente isso que está falando assim, entende? A destruição dos ecossistemas. Eles são acusados de inimigos do progresso. Ele estava dizendo o seguinte: tinha lá um grupo que estava fazendo lá uma barulheira danada nas galerias da Câmara contra um projeto lá dos ruralistas, e ele estava dizendo, essa gente, eles são inimigos do progresso, eles são contra quem cria emprego, eles são contra o que nós estamos fazendo, eles estão contra a indústria que nós vamos criar e conduzir através desses produtos que nós estamos colhendo. Nós precisamos de terra para fazer isso, e para fazer isso só pode cortar árvores. Eles querem que a gente plante aonde? Põe uma lona por cima da árvore e plante lá. Ele estava usando um raciocínio aparentemente lógico, um raciocínio que uma pessoa mais desavisada e menos consciente da coisa vai dizer mesmo, né? Os caras querem fazer as coisas, produzir isso, criar emprego, produzir aquilo outro, e o pessoal não quer deixar eles criarem os empregos e criarem as coisas e tal. Então, esses que hoje estão voltados para esse novo paradigma são frequentemente acusados, né, de inimigos do progresso. Mas a atual geração deste planeta já está percebendo os efeitos da insanidade dos que fecham os olhos para os erros que são cometidos contra Gaia. Na antiga mitologia grega, é a Mãe Terra, como elemento primordial e latente de uma potencialidade geradora incrível. E nós outros, como espíritas, sabemos o impacto que tal irresponsabilidade acarreta. Esses dias atrás, na televisão, existe lá no Polo Sul um glacial, glacial Soares, uma coisa assim que chama. É um bloco milenar de gelo que está lá. Ele está começando a se desprender. Então, agora é até um passeio turístico, né? Eles vão de barco até uma distância razoável e ficam lá olhando, filmando, etc. O glacial, de repente ele começa a faz aquele barulhão e começa a se desprender placas e mais placas e blocos de gelo desse glacial. Nunca aconteceu isso antes. Isso está ocorrendo, por quê? Porque
que as correntes marinhas tiveram um aumento de alguns graus, é pouca coisa, menos de 1 grau na temperatura, mas isso está provocando um efeito que vai fazendo esses glaciais, geleiras, irem se soltando, se desprendendo em blocos. A médio prazo, se não forem tomadas providências com relação a isso, esse gelo todo que está derretendo, ele irá, evidentemente, aumentar o nível de água do mar. E certamente irá começar a invadir as praias, os territórios litorâneos e por aí afora. Ah, mas isso daí, vocês são os arautos da catástrofe. Isso aí, vocês são os heróis do Armagedon. É evidente que, como diz aquela musiquinha do Chico Buarque, né, nada é para já, né? Então, essas coisas não vão acontecer daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos, porque a natureza, ela tem o seu tempo, o seu ciclo de agir. Mas vai acontecer. Nós estamos vendo agora, hoje, a alteração que está havendo no regime de chuva, de vento, né? Nós estamos vendo, por exemplo, regiões como lá no Piauí, que estão com temperaturas de 38, 39 graus e estão passando por 8, 7 graus aqui no Sudeste, no Paraná e por aí afora. Nós estamos vendo o regime de chuvas se alterando. Agora mesmo eles mostraram na televisão centros de alta e baixa tensão no Oceano Atlântico, provocando ondas em alto mar de 7 metros de altura. A navegação é dificílima nessa situação. Nós temos chuvas torrenciais, enchentes e terremotos. Terremotos, então, estão acontecendo de o rearranjo, né, a acomodação das placas tectônicas é um negócio que está ficando preocupante, né? Dizem que isso não tem nada a ver com a ecologia, né? Tudo bem. Eu trouxe aí esse desenho, esse quadro, é uma concepção que eu achei muito bonita, né? É evidentemente uma alegoria. E ela mostra a figura da mulher, né, Gaia, e ela está cercada por todos os elementos da natureza. Não sei se dá para ver bem daí, mas ela está cercada com os elementos da natureza, né? A água, os rios, a terra, né, os peixes, os pássaros, né? Ela tem um arranjo de flores na cabeça. Então, enfim, eu achei bonita essa imagem. Mas, ao mesmo tempo, eu trouxe para que a gente sinta visualmente a beleza que é Gaia. Gaia é bonita, assim. A Terra, a Mãe Terra, nossa, é bonita como essa imagem que aí está. Mas tem gente que acha ela feia. Em 1848, o filósofo, matemático e físico alemão Gustav Fechner, ele escreveu um livro chamado Nana, O Espírito das Plantas. E dele, os doutores ambientais gaúchos, Patrícia Lovato, Shirley Altenburg, Elvio Casalinho e Eduardo Lobo, pensaram a seguinte frase: é escuro e frio o mundo em que ficamos quando não abrimos os olhos íntimos do espírito para a flama íntima da natureza. Então, essa frase aí é para a gente pensar bastante nela. Ela une tudo, né? E ela serviu de portal no excelente trabalho acadêmico que produziram, chamado Ecologia Profunda, o despertar para uma educação ambiental complexa. É um trabalho acadêmico muito bem feito mesmo. E isso está mostrando, eles são lá da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E isso aí está mostrando que não são só os estrangeiros que estão fazendo trabalhos de ponta nessa questão.
Nós temos muita gente boa no ambiente acadêmico que está fazendo coisas importantes. Nós aqui no ICEB somos um núcleo educacional espírita. Perdoe, César, se não é essa bem uma visão, mas é o que eu sinto. Tá? Um núcleo educacional espírita que tem múltiplas preocupações com o ambiente social em que vivemos. E, certamente, as perspectivas de melhorias e regeneração desse ambiente, equacionadas pela doutrina espírita à luz racional da fé no Pai Criador e Justo. Eu vejo isso como um ethos do ICEB. Né? Assim, não se pode deixar de reconhecer que existe uma perfeita harmonia entre os valores codificados por Kardec e as propostas dos filósofos, cientistas, professores, todos comprometidos com a causa ecológica. Há uma harmonia. Kardec, em 1857, ao lançar a primeira etapa da codificação espírita, ele começou falando na Gênese, fala disso, o Evangelho. A codificação espírita é um hino de amor ao homem e à sua regeneração. É um hino de amor ao meio que nós vivemos, à nossa casa planetária. Nós não podemos esquecer disso. Então, por causa disso, eu escolhi um oportuno trecho do André Trigueiro para uma análise sobre toda a realidade que a lucidez dos defensores da Terra apregoam e o papel da doutrina espírita e dos espíritas neste contexto. Eu vou simplesmente fazer alguns comentários sobre o texto do Trigueiro, né? Nós ainda temos algum tempo, mas é como eu estava falando, para uma das senhoras que aqui estão, eu não me lembro agora qual, eu estava dizendo a ela que para ficar lendo o que está escrito no PPS, fica uma coisa meio pouco dinâmica, né? Então eu prefiro ter o texto para que vocês tenham a referência, mas aí eu vou comentando coisas a respeito do texto. Por esse motivo eu não leio todo o texto, mas avalio dele, né? Só para voltar um pouquinho antes, nesse trabalho Ecologia Profunda, Despertar para uma Educação Ambiental Complexa dos professores gaúchos, eu só vou mostrar aqui para vocês como é que é a apresentação deles, né? Então, existe um artigo que eu tenho a impressão até que é prólogo de um dos livros do Trigueiro, chama-se Espiritismo e Ecologia. Acredito que muitos de vocês até conheçam ele. Mas o que é interessante é que quando a gente fala espiritismo e ecologia, nós estamos falando o seguinte: nós como espíritas, como pessoas que acreditamos com sinceridade na racionalidade da fé cristã através do espiritismo, nós não podemos deixar de negar a nossa responsabilidade nesse processo todo. Quando eu falo não podemos deixar de negar a nossa responsabilidade no processo todo, nós não estamos falando, eu não estou falando pura e simplesmente com relação às nossas orações pedirmos pelo fortalecimento da ideia ecológica. Eu estou falando também no fato de que se nós estamos com um papelzinho na mão, não jogar ele na rua. Procurar um coletor de lixo. É não jogar fora. É não desperdiçar. É ignorar. Alguns anos atrás eu vi um espetáculo deprimente, uma mãe com uma criança, e a criança queria jogar o palito do sorvete que ela tinha acabado de chupar. A mãe falou, joga aí mesmo. E olhou assim e percebeu que as pessoas se chocaram um pouco com aquela orientação que ela deu para o filho, e disse assim, o que há? Eu pago imposto é para o lixeiro vir e varrer, não é para o meu filho jogar na lixeira.
Então, quando eu falo a questão do espiritismo e ecologia, eu estou dizendo o seguinte: nós temos que nos educar doutrinariamente para sermos pessoas de bem. O bem é uma conquista, não é um instinto. O bem é uma conquista que está consubstanciada naquele trecho do Evangelho que fala sobre sede perfeitos e destaca o homem de bem. Então, quando nós falamos de espiritismo e ecologia, eu achei que o André Trigueiro sintetizou de uma forma extremamente feliz, lúcida essa questão. Ele fala da conjunção do trabalho de Kardec com Ernest Haeckel. Haeckel, ele foi um dos primeiros a sistematizar a ideia ecológica. Temos que salvar a Terra. Porque já existia Bernard Shaw na Inglaterra, matemático e filósofo. Ele já dizia que tinha dúvidas enormes se a Revolução Industrial tinha sido um bem ou um mal. Bernard Shaw também foi... Vocês precisam ler as coisas dele. Ele era um homem de uma felicidade inteligente. Sabe o que o Bernard Shaw falou? Uma vez chegaram para ele e disseram assim: quantos anos você tem? Ele já era um homem de quase 80 anos nessa época. Aí perguntaram a ele: quantos anos você tem? E fizeram essa pergunta motivados pela lucidez com que ele colocava as questões. Ele virou e disse assim: eu devo ter de 5 a 8 anos. O quê? Que idade é essa? Ele falou: você perguntou quantos anos eu tenho. Porque o que eu vivi até agora eu já não tenho mais. Eles já foram. Não são meus. Eu só tenho aqueles que eu ainda vou viver. Então, é um homem que disse, foi ele quem disse que ele quem disse que a dúvida dele era se a Revolução Industrial era um bem ou um mal. Você pensando bem nessa frase, você diz assim: bom, mal não pode ser, porque a Revolução Industrial veio exatamente a trazer um pulo tecnológico se ela for bem conduzida, ela será sempre um bem. Se ela for mal conduzida, será sempre um mal. Tem um senhor lá atrás que ele estava conversando comigo no intervalo, quando ele disse que tem uma história em que, no caso dele, falou sobre uma lenda indígena, mas eu conheço como uma lenda chinesa, mas isso não tem importância, o que vale é o conteúdo, em que um sábio foi interpelado por um discípulo e o discípulo perguntou para ele: como é que a gente faz para poder sempre ser bom? Aí o sábio respondeu para ele: olha, dentro de nós existem 2 cachorros. Aí ele falou assim, e eles estão sempre brigando um com o outro. Aí o discípulo perguntou: bom, mas quem é que vai ganhar então? Ele falou: vai ganhar aquele que você alimentar. Quer dizer, se nós alimentarmos o cachorro bravo, ruim, ele vai ganhar. Se alimentar o outro, ele é quem vai ganhar. Porque são 2 sentimentos antagônicos. Então, com relação ao texto, às coisas que nós estamos falando aqui, nós vamos ver que existe uma luta intestina entre a ecologia profunda e a ecologia rasa. Vai ganhar aquela que nós alimentarmos, aquela que nós produzimos, aquela que nós apoiarmos, sentimos, aquela pela qual nós pedirmos. E quem começou a fazer isso tudo foi exatamente Haeckel, no mesmo tempo de Kardec. E Kardec, com
com muita propriedade também, ele colocou em diversas situações, e o Trigueiro fala nisso aqui, em diversas situações ele colocou posturas que visavam exatamente a sistematização de um novo paradigma, de uma nova defesa para o planeta Terra. Se nós formos olhar, por exemplo, a cosmologia, se nós formos olhar as questões que são colocadas nas leis morais, tem a lei do progresso, como construir a vida, e tem várias outras leis que estão nas leis morais que mostram a importância e a necessidade da nossa disciplina diante da vida. E principalmente mostrando quem somos nós diante desse concerto divino. Ele faz também algumas considerações sobre a questão do ambiente que Darwin, na época dele, foi extremamente mal compreendido. Ele tinha, de um lado, o antagonismo natural da Igreja Católica. E, do outro lado, ele tinha o fundamentalismo protestante, que eu não sei qual deles era o pior. E ele, no meio daquele negócio, querendo mostrar que a ascendência dos primatas sobre o homem não queria dizer que nós fomos macacos no passado. Apenas o homem, o Homo sapiens, derivava de um ramo biológico, antropológico, que tinha no tronco lá embaixo um primata. Olha, o que ele sofreu com isso não foi brincadeira. Aliás, até hoje em dia, nos meios científicos, existe uma briga danada entre os criacionistas e os evolucionistas. A própria igreja, como instituição, ela prega o criacionismo. Porque ela diz que foi Deus quem criou tudo. Até aí nós também achamos que está bem. A questão é que os evolucionistas abstraem a ideia de Deus. E acham que a evolução é resultado de um caldo químico que foi gerando todas as espécies através de encontros moleculares. Esse que é o problema em si. Aqui, ele diz aqui, o Trigueiro diz aqui, onde eu estou apontando. Espíritas e ecologistas também denunciam um senso de urgência em relação ao que precisamos realizar sem demora em favor da vida. Vocês vejam bem que coisa importante. O Einstein disse que tinha uma preocupação muito grande com o futuro, porque ele iria viver lá. Então ele não queria estragar aqui para depois encontrar tudo estragado lá. A nossa visão do planeta Terra tem que ser a visão da Mãe Terra. Ou seja, nós sabemos que nós progredimos, nós sabemos que nós estamos partindo e trabalhando para um mundo melhor, para o mundo do bem, para o mundo voltado para as coisas e para as produções divinas. Então, nós temos que ser corresponsáveis pelo melhor ambiente que nós pudermos produzir, nós, os nossos descendentes, todos, enfim, poder produzir para as gerações que irão se suceder. Os ambientalistas pensam exatamente isso, só que eles não pensam nisso como reencarnação. Eles pensam isso como as sucessões, as gerações que se sucedem umas às outras. Então, eu acho uma visão, uma ideia muito bonita. Porque se nós estamos pensando nisso, pensando que nós vamos viver lá e, portanto, temos que estar preparando para lá, eles não têm essa visão. Então, eles estão fazendo isso por um idealismo muito grande também. Né? Aqui o que ele diz, essa parte aqui,
Publicado em 1857, o Livro dos Espíritos, base da codificação, reserva um capítulo inteiro para a chamada Lei de Conservação, na qual a espiritualidade maior explica a diferença entre o que seja necessário e supérfluo, e deixa bastante claro que a Terra ofereceria ao homem sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Mais uma vez nós recorremos aos selvagens indígenas, que quando eles saem para caçar, eles caçam unicamente aquilo que eles precisam para comer, para se alimentar, para a subsistência. E o homem, ápice da civilização, Homo sapiens, inteligente, culto, preparado, sai para caçar e mata os animais para pendurar a cabeça deles na sala de visita dele. Então, Kardec já nos alertava para a diferença e para a necessidade de se entender o que é necessário e o que é supérfluo. E isso foi uma resposta à pergunta 705 do Livro dos Espíritos. Nós temos esse enorme apego à matéria, característico dos habitantes de mundos primitivos, expresso nos valores dominantes da sociedade de consumo dos dias de hoje. Pessoal, eu vivi uma boa parte da minha vida no exterior e eu me lembro uma ocasião que eu já estava estudando, estava já nos Estados Unidos, e houve lá um protesto na rua de mulheres, elas estavam nuas. E o protesto delas andando pelas ruas era com relação ao verdadeiro morticínio que se fazia contra animais para pegar a pele deles e fazer casaco. Então, aquela nudez que elas estavam andando não tinha absolutamente nada de indecente, de feio, de qualquer coisa. Elas estavam exatamente mostrando com a nudez do seu corpo qual era o que se fazia com os animais para fazer retirar a pele deles e fazer casaco, né? Então, quando ele fala o enorme apego à matéria, as visões da sociedade de consumo nos dias de hoje, tudo isso revela um risco de desperdiçarmos tempo e energia preciosos com aquilo que é perecível, efêmero e descartável. Nós não construímos o futuro, nós privilegiamos o presente. Existe um livro que foi escrito pelo presidente de uma empresa aérea holandesa chamada SAA. O nome do livro é Ponto de Atenção, não é mutação não, é ponto de referência, uma coisa assim. Nesse livro, esse presidente da SAA, SAA é Scandinavian Airways, uma coisa assim, é lá da Suécia, da Escandinávia. E ele, nesse livro, conta a experiência dele como presidente da empresa. Então, ele conta um fato muito curioso a respeito de desperdício, de supérfluo e da falta de visão no homem. Ele diz que eles lá resolveram, para criar uma excelência de marketing, treinar a todos os funcionários da empresa na maneira de como atender a clientela, de como atender aqueles que pediam ou procuravam informações. E gastaram milhares de dólares, levaram um ano e tanto treinando os funcionários da empresa no mundo todo sobre como atender, como falar, como providenciar e etc., para criar uma excelência de atendimento e deixar então as pessoas que procuravam a empresa satisfeitos. Um belo dia, e com isso, dizendo o seguinte: todos os funcionários são vendedores. Todos os funcionários têm a obrigação de conhecer a empresa e de informar sobre ela.
Não importa se ele é da área financeira, se ele é da manutenção, da onde ele é. Uma sexta-feira à noite, acabou o expediente, todos treinados, satisfeitos, foram embora para casa. O salão vazio. E tinha lá o faxineiro, um turco, um imigrante turco, varrendo lá. De repente toca o telefone. Era uma ligação de Paris e era uma pessoa que era responsável por uma turnê de executivos que estava ligando para lá para saber quais eram as condições de fretamento, de voo fretado. O atendente, o turco, além de não ter entendido direito pela dificuldade da língua, ainda despachou com a mulher lá, dizendo que aquilo não era com ele, que ele era da limpeza, e blaf, bateu o telefone na cara dela. E com isso, ela procurou outra empresa que atendeu ela melhor e o negócio foi feito com a outra empresa. Aí ele mesmo falando, escrevendo no livro. Moral da história. Esquecemos do turco. Treinamos todo mundo. Qualquer um que atendesse aquela ligação estaria em condições de dar a informação correta. Mas o turco não foi treinado, ele era varredor. Ou seja, ele não foi incluído no sistema. Ele foi moralmente esquecido. Ele fazia parte da ecologia rasa. Ele não era um irmão. Ele não era aquilo que Kardec nos ensina quando ele fala aqui sobre a lei da conservação. Ele era apenas um varredor. Ele não era um elo. Então, quando ele fala de desperdiçar o tempo e a energia precioso com aquilo que é perecível, efêmero e descartável. Esse varredor turco da empresa era tudo isso. Ele ainda diz o seguinte, vivemos hoje, está aqui, ó. Vivemos hoje uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade. E somos diretamente responsáveis por essa situação. O uso soberano do nosso livre-arbítrio nos trouxe até aqui. Hoje testemunhamos o risco do colapso, do ecocídio e que torna o planeta cada vez mais hostil à nossa presença. A boa notícia é que dispomos de todos os meios necessários para reverter essa situação. E ele diz mais lá embaixo, quem procura melhorar-se ética e moralmente está dentro desse esquema de salvar. E o Espiritismo elege como uma de suas prioridades a reforma íntima. É aquilo que eu falei. Como que eu posso querer ser cuidadoso com o meu próximo se eu não sou comigo? Se eu não comecei por mim? E, portanto, deve agir em favor da vida, da harmonia e do equilíbrio. Ser sustentável é cuidar de si, dos outros e da nossa casa planetária. E já! Um ex-presidente da empresa americana DuPont de Nemours, num seminário, num fórum que teve lá nos Estados Unidos, ele foi acusado de poluidor, porque a DuPont de Nemours é uma indústria, é um conglomerado de indústrias, mas cujo cerne são produtos químicos, farmacêuticos, etc. E ele foi acusado de poluidor e foi acusado ali no fórum, a pessoa falando na cara dele, que ele estava sendo acusado de poluidor e de uma pessoa inimiga da civilização. Sabe o que ele respondeu para o sujeito que estava falando essas coisas? Era até uma moça que estava falando isso para ele. Eu vi o vídeo. Ele respondeu para ela o seguinte, olha minha filha, eu não tenho que dar satisfações para você e nem para o futuro.
O futuro vai ser um problema dos meus netos, eles que resolvam lá. O meu problema é dar uma satisfação para os acionistas da empresa. E se para essa satisfação que eu dou a eles seja lucro, eu vou continuar poluindo. Então, quando nós falamos que, quando ele coloca aqui, ó, nossa casa planetária, já, é porque nós temos que combater esse tipo de mentalidade que é muito grande, muito espalhada. Temos que combater isso já. E se quisermos usar o Espiritismo como ferramenta de uma ideologia do bem, não tenha a menor dúvida que será extremamente útil, né? e fabuloso. Principalmente, meus amigos, porque nós precisamos disso. Fazer o bem faz bem. Não se preocupem, não existem horizontes negros. Não existe prenúncio do caos. Por mais difícil e terrível que seja o retrato, não nos esqueçamos, em nenhum momento, que Deus está presente. É uma certeza que eu diria a vocês, é um axioma para quem entende e aceita o Espiritismo. Não precisa ser só com relação ao Espiritismo, não. Basta ser alguém, ou uma pessoa, ou um grupo que tenha certeza daquilo em que acredita. Deus está presente, está no comando. E é aquela frase popular que diz que no fim tudo dá certo. Se ainda não deu é porque não chegou no fim. Essa é a imagem que é para nós guardarmos. Nós estamos nessa etapa. Nós estamos exatamente passando por isso. Nós estamos vendo a nossa mãe terra chorando. Não só pelo que ela está sofrendo, não só pelo que ela está se degradando, mas principalmente pela ingratidão dos seus filhos. Então, cabe a nós. Mas nós somos um pouquinho, nós somos espíritas, temos o quê? 5, 6 milhões no Brasil, talvez tenhamos 20 milhões de simpatizantes. O que é isso diante de 1,5, 4 ou 5 bilhões de habitantes nesse planeta? Então eu encerro, meus amigos, contando aquela historinha que todo mundo também conhece do incêndio na floresta, em que o passarinho estava levando a água numa folha, tentando apagar o fogo da floresta. E ele foi debochado, dizendo: o que você está fazendo com essa aguinha aí na folha? Você não vai conseguir nem chegar perto do incêndio. Ele falou: bom, pode ser que eu não consiga fazer isso, mas eu estou fazendo a minha parte. Então, não importa quantos nós somos. O que importa é que nós estejamos fazendo a nossa parte. Na medida em que nós estivermos fazendo a nossa parte, começa assim a importar quantos somos. Porque nós vamos transmitir a lição de uma nova geração, de um novo paradigma, de um novo planeta. Nós vamos transmitir isso pelo exemplo, não pela guerra, não pela imposição. Então, sejamos nós o exemplo de nós mesmos. Muito obrigado.